Boa tarde. Deixa eu ver se tá com som. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tô vendo que já tem uma galerinha entrando. Quem tiver online, se puder só me dar um retorno se o áudio e o som estão bons, só para eu saber se tá tudo ok. Só para eu saber se estão me ouvindo bem. Rogério TVS, boa tarde, Rogério. Estão me ouvindo bem? Estão me enxergando bem? Raquel Santana, Evelyn, boa tarde. Rogério, tudo ok. Raquel também tão bons, legal. Danúbia, obrigado. Evelyn. Que bom que estão me ouvindo. Adriana também tá sim, legal. Que bom. Bom, boa tarde. Quinta-feira, 3 e pouquinho da tarde. Resolvi vir fazer uma live para bater um papo com quem estivesse aqui. Para os que não me conhecem, eu sou o psicólogo Rodolfo Sampaio, responsável aqui pelo perfil Mais Psicólogos. Não tenho o costume de entrar ao vivo aqui no Instagram com muita frequência. Às vezes eu acabo entrando, não é sempre. E hoje surgiu um tempinho livre aqui à tarde e resolvi vir dar um oi, conversar, saber do pessoal como que andam as coisas. Fernanda, buenas tardes, Fernanda. Fernanda Érica. Muito bom. Normalmente, não sei se alguém que está aqui já viu alguma live minha aqui no Insta, normalmente eu não venho com nenhum tema pré-definido. Eu faço algumas lives no Facebook da Mais Psicólogos, aí normalmente eu já vou com algum tema pré-definido, mas aqui no Insta eu nunca venho com nenhum tema pré-definido, prefiro não vir. Eu acho que o ritmo é um pouquinho diferente, sei lá. Eu acabo preferindo vir sem tema, e aí o tema que rolar na hora a gente acaba conversando. Pergunto pro pessoal, quem está acompanhando, até esqueci. Quem puder só me responder também se quem está aqui acompanhando é profissional, estudante, se é só interessado em psicologia e curte a página. Porque aí normalmente a partir disso a gente vai traçando alguma ideia para conversar e ver os assuntos que vão surgindo. Por isso que eu falei que normalmente eu não trago o tema já pronto para conversar aqui no Insta com vocês. Rogério estudando. Tá em que semestre, Rogério? Tá acabando, começando? Deixa o pessoal responder. Como eu falei, normalmente eu não venho com um tema muito definido, né? Mas hoje apareceu um tema que eu gostaria de trazer para ver se rola a gente conversar um pouquinho. Adriana, primeiro período, muito bom, Adriana, começando agora. Evelyn, psicóloga, eu sou de São Paulo, Evelyn, São Paulo capital. Danúbia também estudante. Rogério, quinto período, muito bom, já tá na metade já, daqui a pouco tá acabando, daqui a pouco tá se formando. Raquel, segundo semestre, legal. Eu sempre falo o quanto eu acho legal ter muito estudante acompanhando tanto aqui a Mais Psicólogos ou outros perfis de psicologia, que é bacana o quanto durante a faculdade o pessoal já tenta ficar informado, tenta ficar a par das coisas que estão acontecendo, próximo de outros profissionais, isso é bem bacana. Também queria saber de que região que vocês são, cidade, estado, só para eu saber da onde vocês são. Acho que de psicóloga só a Evelyn aqui, o resto é estudante, né? Raquel é estudante, Rogério é estudante, Danúbia é estudante, Adriana é estudante, ó. E só a Evelyn de psicóloga, que legal. Fernanda, eu sou psicólogo há 5 anos, me formei em 2012 e desde então sou psicólogo. 5 aninhos. Rogério de Goiânia, que legal. Adriana de Teresina, Piauí. Daniela, psicóloga de Porto Alegre, que legal. Evelyn também é psicóloga, né? Rio Grande do Sul. E Raquel de Salvador, Bahia. Que legal. Bem diversificado, norte e sul. Que legal. Ali o centro-oeste ali com Goiânia. Muito bacana. Fernando tá perguntando que teoria que eu sigo. Eu sigo a teoria humanista.
de Rogers. Talvez a maioria já deve ter escutado alguma coisa. Legal, pessoal. Como eu falei, normalmente eu não trago tema. Eu venho e a gente conversa alguma coisa. Mas, não sei se de repente algum de vocês viram, faz uns 2 dias, mais ou menos, 2 dias, que eu fiz uma publicação aqui no Stories da Mais Psicólogos, perguntando pro pessoal, assim, você tem reservado algum tempo para você mesmo? E coloquei, porque agora tem uma enquete, né? Faz pouco tempo que lançaram também, então a gente consegue lançar essa enquete no Stories. E aí o pessoal respondeu e o resultado dessa pesquisa foi algo bem interessante. E aí eu queria trazer isso até como um feedback também para todo mundo que respondeu. Flávia Andrade, psicóloga em Divinópolis, Minas Gerais. Bacana, muito bom. E aí, como eu falei, não sei se vocês, quem está aqui chegou a ver, mas eu coloquei, fiz uma enquete aqui no Stories mesmo. Você tem reservado um tempo para você mesmo? Sim ou não? Incrivelmente, 76 pessoas responderam sim, que tem reservado algum tempo para elas, o que eu acho que é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, 74 pessoas responderam não. Deu uma diferença de 1% praticamente. 1% mais, ficou 51% a 49%. Então, enquanto 76 pessoas disseram ter reservado um tempo tem reservado tempo para elas, 74 não tem reservado tempo para elas. Isso é bem engraçado, porque a minha ideia de fazer essa enquete foi justamente tentar tirar esse tipo de informação, do quanto as pessoas se cuidam, e o reservar tempo para si é um se cuidar. É ter um tempo para descansar, para ter um hobby, fazer alguma coisa que gosta. E muita gente nessa pesquisa que eu fiz, praticamente metade de quem respondeu, não tem reservado um tempo para si. Eu queria até aproveitar e quem quiser responder, eu refazer a pergunta, e quem estiver aqui acompanhando, se quiser responder, fica à vontade, se vocês têm reservado um tempo para vocês ou não. Se vocês simplesmente têm levado a vida na correria, meio que empurrando com a barriga, mas não têm reservado um tempo muito específico para cada um de vocês. Porque isso é muito importante. É extremamente necessário que a gente tenha um tempinho pra gente. E como eu falei, esse tempinho pra gente não é nada específico, vai muito de cada um. É um tempo, sim, e esse tempo cronológico também varia, mas que é um tempo que a gente precisa para se olhar, se cuidar, dar uma descansada, enfim, sair um pouquinho da rotina estressante diária que normalmente a gente tá. Como eu falei, se alguém quiser responder se tem se cuidado, se não tem, porque como eu falei, eu achei bem interessante essa resposta, bem interessante esse resultado da pesquisa, porque muita gente não se cuida, isso é fato. E eu acho que é importante a gente pensar por que a gente não se cuida muitas vezes e por que as outras pessoas não se cuidam também muitas vezes. As pessoas às vezes falam muito, tem que fazer terapia e tudo mais. E aí normalmente as pessoas vão para terapia na emergência, quando aconteceu alguma coisa e já está estourando, não aguenta mais, aí busca atendimento. Mas isso não é pelo menos eu não vejo que isso seja uma exclusividade da psicologia ou da terapia. A gente faz isso meio que com tudo. A gente só vai em médico quando está com dor ou na emergência mesmo. Então assim, aconteceu um acidente, eu vou no médico. Eu estou com dor, eu vou no médico. Agora, ir no médico buscando algum tipo de prevenção é muito difícil a gente fazer, extremamente difícil. E com a terapia não é diferente. A gente vai quando está doendo no nível que a gente não aguenta mais. Aí a gente busca ajuda. Mas assim como qualquer outro tipo de dor, quando a dor já está forte, o tratamento normalmente é mais demorado, é mais custoso financeiramente também. Então, por isso que é importante a gente prestar atenção nesse não se cuidar e ver onde isso está dando, né? Até onde isso pode dar. Raquel Queiroz perguntou, live? É uma live, Raquel, não sei se você está perguntando do assunto. Não defini assunto inicialmente, eu só estou comentando sobre uma pesquisa que eu fiz aqui no Stories da Mais Psicólogos, perguntando se as pessoas têm se cuidado, têm tirado tempo para elas mesmas. E ficou metade. Metade falou que sim, metade falou que não. Rogério, acadêmico de psicologia é tenso, mas eu largo algumas coisas para lá para poder viver um pouco. Malhar, correr, dormir. Legal, Rogério, perfeito. Realmente, a faculdade pesa um pouco, até porque quando a gente está na faculdade, a gente não deixa de viver, né? Então a gente, não sei se você
mora com os pais, se é casado, se não é, mas a gente tem uma vida, a gente tem pessoas em volta da gente que a gente precisa se relacionar, a gente tem outros afazeres, outras tarefas, e não é só faculdade, né? Muitas vezes a gente trabalha, então o tempo acaba ficando realmente muito escasso, mas como você falou, a gente precisa deixar as coisas um pouco de lado para poder descansar, correr, enfim. A atividade física, como você comentou, é excelente, maravilhoso. A Danúbia falou que reserva. Raquel, eu acho que eu respondi sua pergunta. Adriana, eu não tenho reservado muito tempo não. Interessante. Eu acho que a ideia é a gente prestar atenção nisso para mudar. A gente não muda o que a gente não percebe. Eu acho que esse é um ponto importante também. Se eu não percebo que eu não estou reservando tempo, eu não vou mudar isso, porque não estou percebendo nada. Agora, quando eu percebo e falo, putz, tem alguma coisa que não está legal, deixa eu tentar prestar atenção aonde que é. É mais ou menos isso que a gente faz na terapia às vezes, né? A gente para prestar atenção em algumas coisas que a gente não consegue ver, que durante o dia a dia passam e a gente não presta muita atenção. Comportamental. 90% das mulheres mães de crianças pequenas que eu atendo não inserem reforçadores em seu repertório semanal. E todas estão prestes a surtar. Complicado, né? Acho que a vida de mãe normalmente não é fácil. A gente ainda vive numa sociedade bastante machista e a criação fica muito mais pesada para a mulher em geral. E aí tem que ser mãe, tem que ser esposa, dona de casa, trabalhar fora, às vezes estuda, enfim. E chega uma hora que o corpo e a cabeça não aguentam, né? Bom comentário. Comportamental tá aqui, Rogério, é isso mesmo. Evelyn, sim, tem feito uma diferença muito grande em mim desde que comecei a me dedicar a mim mesma. Excelente, Evelyn. Eu acho que a gente, tanto psicólogos ou estudantes de psicologia que logo vão se formar, a gente precisa ter muito esse cuidado com a gente, né? Com nós mesmos. A gente trabalha para cuidar do outro, só que se eu não estiver bem, é bem clichê isso, eu acho que durante a faculdade vocês devem ouvir isso bastante, e eu e os outros profissionais também ouvimos bastante isso, até depois da faculdade. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar de ninguém. Então, antes de ficar pensando só em cuidar do outro, eu preciso me cuidar também. Isso é fundamental para a nossa profissão. Se eu não estiver bem, dificilmente eu vou conseguir fazer um trabalho bacana. Ou eu posso até fazer um trabalho legal, mas se eu estiver bem, eu vou conseguir fazer um trabalho muito melhor. Isso eu não tenho a menor dúvida que aconteça. Mais alguém? Alguns se cuidando? A Adriana falou que não muito. Bacana. Muito interessante. Tem uma galerinha. Deixa eu ver se tem mais comentário. Muito bom, pessoal. Como eu falei, eu acho que é um ponto importante para a gente pensar e levar para as pessoas que estão próximas da gente também, não só para a gente, porque às vezes eu me cuido, mas a minha mãe, a minha esposa, meu irmão, meu filho, sei lá, tá do meu lado e a pessoa não se cuida e, enfim, às vezes fica por isso mesmo. E às vezes fica até com uma coisa meio, do jeito dela. O fulano é assim, ele não gosta de se cuidar, sabe? Como se fosse assim, do jeito eu não tenho o que fazer. Não, tenho o que fazer. Pode ser do jeito da pessoa, ela não ter esse costume e tal, mas a gente pode mudar isso. A gente vive a vida inteira mudando. A cada dia a gente muda um pouquinho, a cada semana, a cada mês. Então não tem por que a gente achar que algumas coisas não vão mudar, que alguns comportamentos não vão mudar. Deixa eu ver, Rogério, você falou uma coisa muito boa, uma coisa boa. Quando não percebemos que precisamos desse tempo, não tomamos rédeas da vida e deixamos tudo levar a gente. Graças à terapia que consegui retomar as coisas e levar meu trabalho. Que legal, Rogério. Para mim é uma ideia básica até essa, do quanto eu não mudo o que eu não percebo que precisa ser mudado. Acho que para mim é bastante simples e uma ideia muito que eu uso bastante. Eu preciso perceber alguma coisa para poder mudar ela. Estudos, namoro, vida social de forma mais saudável. Legal, Rogério. Gostaria de relatar aqui que sem a terapia eu não tinha ainda percebido isso. E como a comportamental citou, eu estava perto de surtar, assim como muitos profissionais e estudantes. Legal, Rogério. É importante, acho que até esse seu relato, porque muita gente ainda tem a visão de que assim, psicólogo, ou às vezes até estudante de psicologia, é meio perfeito. Então, você é psicólogo, você dá conta de tudo, você aguenta tudo, você consegue passar por qualquer situação. Não.
E não é assim, tá? É longe de ser assim. Antes de sermos psicólogos ou estudantes, a gente somos pessoas como quaisquer outras. Então a gente precisa sim se cuidar. A gente aprende a lidar com algumas coisas, como qualquer outra pessoa também, mas a gente tem nossos defeitos, nossas dificuldades, nossas questões da vida, enfim. E nenhum profissional de psicologia é perfeito para dar conta de tudo. E se a gente não se cuida, fica ainda mais difícil dar conta de algumas coisas. Então por isso a gente tem que estar bem para conseguir dar conta, entender algumas coisas e poder trabalhar bem. Evelyn, às vezes até percebemos, mas pela resistência acabamos deixando de lado ou evitando. Exatamente, Evelyn, concordo plenamente. Eu acho que assim, sem perceber a gente não muda. Mas o perceber não é a única questão que eu preciso para mudar. Eu posso perceber que eu tenho uma questão, mas botar em prática essa mudança é outra coisa, é outro processo. Eu acho que tem um ponto que é o primeiro, de perceber o que eu preciso mudar, e o segundo ponto é perceber e identificar, enfim, buscar as possibilidades para essa mudança. E aí realmente a resistência é algo muito claro e muito presente. Eu posso perceber, mas eu não estou dando conta de mudar, ou eu não sei por onde mudar, não sei que caminhos que eu tomo, enfim. Mas concordo plenamente, só perceber não é o suficiente para mudar, é só um dos passos que talvez eu precise dar para conseguir ter alguma mudança mais efetiva na minha vida. Muito bom, muito legal, pessoal. Rogério, muito bacana. O Rogério é estudante, a Evelyn é psicóloga, né, que vocês comentaram antes. Enfim, mas é algo que a gente precisa aprender, né? Como eu falei, eu acho que tem uma questão social. Como eu falei, não é só na terapia que isso acontece, é em todas as áreas da saúde, eu acho que como um todo, mas a gente precisa tentar mudar um pouquinho isso. A gente precisa tentar mudar um pouco isso, tentar evitar deixar algo chegar num nível muito grave, emergencial, e de repente na prevenção conseguir diminuir essas possibilidades. O Rogério comentou alguma coisa, nem ficou saindo, eu não entendi, Rogério. Não sei se é alguma coisa que eu não peguei, mas não entendi seu comentário. Mais uma galerinha entrando. Sejam bem-vindos. Como me apresentar só de novo, psicólogo Rodolfo Sampaio, responsável aqui pelo perfil Mais Psicólogos. Não faço sempre lives aqui, mas às vezes eu gosto de entrar para bater um papo. Sei que às vezes à tarde não é o horário que tem mais pessoas, mas para mim acaba sendo até um pouco mais fácil à tarde para entrar online aqui no Insta. Como eu falei, eu faço algumas lives no Face. Amanhã à noite eu vou fazer uma no Face, mas no Insta é bem difícil. Adriana, como podemos mudar? Olha, Adriana, não existe primeiro uma receita padrão que a gente pode passar para todo mundo. Ó, faz isso que você vai mudar. Vai depender de diversos fatores. Eu acho que, como eu falei, um deles é eu perceber o que ou onde eu preciso mudar, porque até essa percepção às vezes não é muito clara. Eu percebo que tem alguma coisa que não está legal, que não está fluindo, mas eu não sei o que fazer, por onde fazer e tudo mais. Eu acho que assim, se você sozinho não consegue identificar o que precisa mudar, ou como mudar, por onde ir, não consegue identificar as possibilidades que você pode buscar, aí você busca ajuda. Eu acho que não é vergonha nenhuma, não é demérito nenhum a gente pedir ajuda para conseguir mudar algumas coisas que a gente entende que é importante. E essa ajuda, desde a psicoterapia sim, porque ela é muito importante, a gente tem um profissional que vai estar ali ausente de preconceito, ausente de julgamento, para poder ajudar a gente a repensar algumas coisas, entender, enxergar outras, ou até às vezes uma ajuda de alguém mais próximo, sim, não vejo problema de... eu tenho uma questão que eu não comento com ninguém, mas eu vou comentar com alguém mais próximo, vou de repente ali sair alguma ideia para fazer alguma coisa, enfim. Se eu sozinho não estou conseguindo identificar por onde eu vou, a ideia é que eu peça ajuda. Às vezes não vale a pena eu ficar, sei lá, meses, semanas, anos, sozinho querendo dar conta e não conseguindo. Eu vou acabar me frustrando, a coisa às vezes fica mais difícil, a resistência fica maior para pedir ajuda. Então, não estou dando conta sozinho, vou pedir ajuda para alguém conseguir me dar um direcionamento. Deixando bem claro que a ajuda que eu vou pedir para um amigo é totalmente diferente do que se eu pedir para um profissional. A ideia é outra. O amigo ele vai me dar uma ideia, uma sugestão, conforme as experiências dele e ponto.
O profissional é outra coisa, ele vai me ajudar a eu enxergar o que de repente eu não estou conseguindo ver, eu buscar caminhos, possibilidades e assim eu tentar encontrar formas de conseguir mudar o que eu preciso, tá? Só para deixar bem claro. Rogério, esse se cuidar entra na questão de autoestima e amor próprio? Também, Rogério. Eu acho que, como eu falei, o se cuidar que eu me referi é um se cuidar de uma forma geral. Porque eu posso ter uma autoestima alta, mas eu me alimento mal pra caramba. Sei lá, tô dando um exemplo aqui que me veio à cabeça. E eu preciso me alimentar bem. Se eu ficar me alimentando muito mal, depois de um tempo, isso pode me trazer consequências. E isso não é se cuidar. Então, assim, eu acho que eu posso tirar um tempo para preparar uma comida mais saudável para mim, e isso é me cuidar. Eu posso tirar um tempo para dormir, como você comentou antes, e isso é me cuidar. Eu acho que vai englobar um pouquinho de tudo esse cuidado. Porque às vezes percebemos as necessidades de mudança, mas a baixa autoestima e a falta de amor impedem essa mudança. Também, como eu falei, eu acho que a gente identificar que precisa mudar e não conseguir pode ser por diversos fatores também. A gente não pode generalizar e falar que é só um ou outro. Depende muito da pessoa, da história, das demandas, das dificuldades e tudo mais. Mas pode ser assim. Às vezes eu identifico que eu preciso, sei lá, terminar uma relação que não me faz bem, mas de repente eu acho que aquela relação é a única coisa que eu mereço, porque eu não mereço nada melhor que aquilo. E aí eu fico preso na relação e não consigo sair dela. Tá? Um exemplo também que me veio à cabeça. Então isso pode acontecer sim. Às vezes eu não me valorizar, eu não ter essa autoestima, esse amor próprio, me faz ficar preso em determinada situação e eu não conseguir sair dela. Porque às vezes eu acho que eu não mereço e tudo mais, entendeu? Então, basicamente essa ideia tá certa sim. De nada, Adriana. Valeu, Vicente Paladino também. Bacana, psicólogo, pelo que eu vi. Como eu falei, eu não gosto de trazer muito tema fechado e aí a gente vai batendo. Literalmente eu gosto de bater papo, eu não gosto de nada muito formal, muito técnico. Eu acho que isso acaba afastando a psicologia da população em geral, ou até mesmo entre os profissionais. Porque às vezes, aproveitando a ideia, às vezes a gente, como profissional, ou às vezes estudante, traz uma ideia da psicologia para as outras pessoas que acaba afastando as pessoas da psicologia, afastando da gente. E às vezes eu acho que isso acontece até entre os profissionais. Então, sei lá, eu tenho uma abordagem tal, e aí eu vou falar com as outras pessoas, com outros profissionais, baseado só na minha abordagem, e aí não tem conversa, sabe? Cada um na sua abordagem fica por isso mesmo. Então também eu acho que afasta. Então eu gosto de, apesar de concordar e entender que a parte técnica é fundamental, que sem a parte técnica a psicologia não existe, porque psicologia é ciência, mas eu gosto de tentar trazer e traduzir um pouquinho, trazer até mais próximo do senso comum o máximo que a gente puder para aproximar isso das pessoas. E a gente conseguir ampliar um pouquinho a psicologia, levar para mais pessoas, deixar ela, entre aspas, até um pouco mais popular, sabe? As pessoas conhecendo mais, sabendo um pouco mais da importância. E eu acho que isso é fundamental pra gente. Deixa eu ver. A gente já tá o que aqui? Peraí. 20 minutinhos só. A gente tá. Tem mais um tempinho. Minha ideia não é também ficar muito tempo aqui na live. Eu acho que me programei para uns 40, 50 minutos no máximo. Também para não ficar nada muito longo, muito cansativo. Vicente, é bacana trocar experiência entre abordagens diferentes, embora psicanálise e fenomenologia são tão distintas. Olha, Vicente, eu concordo plenamente. Eu acho que é fundamental a gente estar próximo até do que não faz parte da nossa realidade. Eu tive um professor na faculdade que ele dava aula de TCC e ele falava que para ele ter escolhido a TCC para atuar e não a psicanálise, por exemplo, ele teve que estudar muito a psicanálise para falar, não, isso aqui, desculpa, isso aqui eu não gosto, isso aqui não faz sentido para mim e tudo mais, e aí eu vou escolher outra que me faz mais sentido. Então, assim, a gente precisa conhecer também para falar que não gosta ou que não faz sentido, para poder conversar sobre. Eu acho que a gente não é obrigado a conhecer detalhadamente todas as teorias, porque talvez não faça muito sentido isso. Eu acho que é legal ter um conhecimento, mesmo que básico, saber uma coisinha ou outra,
para não ficar totalmente ignorante. Acho que isso é importante, independente da abordagem que você vai escolher. E eu tenho uma visão também de que, assim, eu não sou muito rígido nessa questão de abordagem. Eu digo que antes de ser humanista, eu sou psicólogo. Então, eu não gosto muito dessas rixas de abordagens que tem. Eu acho uma besteira, que também só afasta a categoria, enfraquece a nossa categoria. Então, eu acho que é fundamental a gente trocar figurinha de, tal situação eu penso assim, eu penso assim. Uma coisa que eu adoro é discutir caso com outros profissionais. Nossa, uma das coisas que eu mais sou apaixonado em fazer. Porque nesse momento que a gente aprende muito com a visão de outros profissionais. Nossa, muito mesmo. E a gente ajuda muito, a gente ajuda e é ajudado. Então na faculdade uma das coisas que eu mais gostava no final da faculdade é quando a gente estava atendendo e discutia casos na sala. Nossa, eu adorava. Eram as aulas que eu mais gostava. E eu acho que a gente faz falta, a gente não tem muito isso depois que a gente se forma. Infelizmente a faculdade às vezes acaba estimulando que cada um vá para sua clínica, fique meio isolado, ou então só converse com quem é da própria teoria. Então assim, lá da minha sala eu converso só com quem é TCC, sabe? Então eu acho que a faculdade às vezes peca um pouquinho nisso, mas é fundamental, a gente precisa ter essa troca, porque não existe teoria certa e errada também. Eu acho que a maioria do pessoal já cansou de ouvir isso. Não existe teoria certa e errada. Se tivesse teoria errada, ela não estaria dentro da psicologia. Eu acho que é o primeiro ponto. Então todas as teorias são possibilidades que a gente tem de trabalhar, de atuar, de pensar o ser humano. E todas estão corretas nos seus pontos de vista. Então essa rixa de teoria para mim é uma grande besteira e é fundamental essa troca, sim. Mesmo que sejam diferentes, eu acho que as abordagens que são mais diferentes são as que fazem mais sentido a gente ter uma troca. Aquelas que são mais próximas, sei lá, vamos pensar numa comportamental clássica e até numa TCC, que as duas têm questões comportamentais, mesmo que tenham suas diferenças. É legal? É, mas eu acho que até isso, vamos trocar uma ideia de psicanálise e fenô. Muito legal, eu adoro fenomenologia. Psicanálise eu não sou muito fã, mas gosto de algumas coisas. Mas eu acho que as duas agregam muito, têm fundamentos incríveis, mas eu acho que é importante a gente trocar, a gente ter uma ideia, porque na ideia do outro companheiro lá, do outro colega, que é de outra abordagem, pode me ajudar muito na minha experiência profissional. E essa é a ideia mesmo, Rogério, desmistificar a psicologia é o principal objetivo. Eu acho que eu tenho aqui na página, na Mais Psicólogos, eu criei a página para isso. E eu acho que é uma obrigação de todos os profissionais. Se eu não me engano, no código de ética nosso, tem algum item lá que eu não lembro agora qual, que fala sobre isso, da responsabilidade. Eu não lembro a forma que está escrita, mas da responsabilidade que cada profissional tem de levar a psicologia onde ele estiver, da melhor forma possível e tudo mais. Porque a gente precisa fazer isso, porque se não for a gente, estudantes e profissionais, que vamos levar a psicologia, enfim, a todos os lugares, ninguém vai. Então é a nossa obrigação, assim, sabe? Não ter vergonha de falar que é psicólogo e tudo mais, enfim. Porque muitas vezes algumas pessoas têm, dependendo do ambiente que está. Porque a psicologia ainda é uma ciência muito recente aqui no Brasil. Então a gente tem muito que crescer, tem muito que avançar. Mas é importante que a gente se coloque nos espaços. Eu costumo falar que onde existir pessoas, pode ter um psicólogo. Principalmente em questão de trabalho. Então, onde que o psicólogo pode atuar? Hospital, na clínica, na escola. Onde tiver pessoa, a gente pode inserir um psicólogo. A gente sabe que na prática tem muito lugar que tem muitas pessoas e não tem psicólogo, porque não é aceito, acha que não precisa e tudo mais. Mas na real é que se a gente buscar espaço, a gente vai conseguir. A gente pode ganhar espaço que de repente hoje não é dado pra gente, mas a gente precisa lutar, precisa ir atrás, precisa desmistificar a psicologia mesmo. Vicente, bacana, realmente os psicólogos são bastante individuais e solitários, ou impressão minha? Eu não acho que é impressão sua, Vicente. Eu também sinto bastante isso, principalmente depois que a gente sai da faculdade. Como eu falei, pra mim, a nossa formação, ela peca muito nesse sentido. Primeiro que assim, é uma experiência que eu tive, e eu já conversei com vários profissionais que tiveram experiências muito parecidas com a minha na faculdade, que é a seguinte: minha faculdade teve formação praticamente psicanalítica. A gente teve, se eu for comentar de abordagem, eu tive
sei lá, uns 6 semestres que envolviam psicanálise de alguma forma, 2 de TCC, um de Gestalt e um de Fenomenologia. Acho que foi isso. Se eu não me engano, mais ou menos isso, tá? Mais ou menos por cima. Então, assim, primeiro que a gente prioriza algumas teorias. E eu acho que isso é errado. Eu acho que a gente tem que dar espaço, o mesmo espaço para todas. Parece propaganda partidária, sabe? Que os partidos mais fortes ou com os principais candidatos têm mais tempo para falar na TV. É mais ou menos isso. Então, aquelas teorias que têm mais nome, que são mais famosas e tal, que tem uma procura normalmente maior, elas têm mais espaço. Mas eu acho que isso não faz sentido. A gente sai, às vezes, da faculdade sem conhecer teorias que existem e a gente tem que correr atrás depois. É óbvio que tem muita e não dá para aprofundar em todas, mas eu acho que a gente poderia abrir um pouquinho mais de espaço para outras. Esse é um ponto. O segundo ponto é que na formação a gente é quase que ensinado assim, ó, você pode atuar em vários lugares, mas vamos treinar aqui a clínica. Então a gente tem a clínica escola na faculdade, que é para atender, que eu acho maravilhoso, mas eu acho que a faculdade peca no sentido de mostrar pra gente assim, ó, eu vou te ensinar a atender na clínica, o resto você aprende depois que você se formar. Mais ou menos assim. E ainda assim, esse aprendizado de clínica, ele acaba sendo bem superficial ou muito rápido. Porque na real é que na prática que a gente vai aprender a atender na clínica mesmo. O que a gente tem na faculdade eu sinto que é muito pouco. Não acho que tem que aumentar a carga horária de faculdade, nada assim, mas ainda acho que é pouco. Mas sinto que a faculdade estimula a gente a buscar muito mais a clínica do que qualquer outra área. Até porque outras áreas têm poucas vagas e tudo mais. Mas ainda assim a gente é muito estimulado a ir para a clínica. E aí como que a gente vai para a clínica? Normalmente quando a gente sai da faculdade não tem... São poucas pessoas que têm o recurso para montar uma clínica, por exemplo, e a maioria faz o quê? Vai sublocar horário. Então cada um vai para o seu canto sublocar uns horários, quando consegue dinheiro cada um monta a sua clínica e fica cada um num canto. E aí realmente dá essa sensação de ser uma coisa mais individual, mais solitária. Eu também vejo muito isso. Ultimamente, eu posso dizer no último ano, talvez, sei lá, ou até um pouquinho menos, eu tenho conseguido até através aqui da Mais Psicólogos ter contato com muito profissional. Nossa, muito mesmo. Hoje eu tenho o prazer de conhecer profissionais do Brasil inteiro que atuam em diversas áreas e tudo mais. E eu tenho sentido que assim, quando a gente tenta um contato, até existe um espaço. Então assim, putz, deixa eu tentar falar com fulano. E aí eu vou ver, putz, ele teve uma recepção legal, ele foi receptivo comigo. E às vezes eu acho que falta a gente, depois que se formar, buscar um pouquinho mais e não ter medo de conversar com outros profissionais. Porque às vezes ele está do outro lado, pensando que também que se vier falar comigo eu não vou receber ele bem. E fica cada um no seu canto. Eu acho que isso talvez aconteça um pouco. Eu senti muito isso durante um tempo depois que eu me formei, mas hoje eu não sinto tanto. Hoje eu já consigo sentir que assim, putz, se eu for conversar com algum psicólogo, não tenho tanto receio de ser mal visto, de mas a sua abordagem é tal. Acho que ainda existe, mas acho que está diminuindo e os profissionais estão se unindo um pouquinho mais. Aqui na página, como eu falei, para mim é um grande exemplo. Tudo bem que o objetivo da página é esse, mas como eu falei, eu tenho contato com muito profissional me procura para tirar dúvida, para pedir ajuda de divulgação de alguma coisa, enfim, ou seja, eu tenho visto cada vez mais os profissionais pedindo ajuda, sabe? Indo atrás para falar, eu não dou conta sozinho. O que você está fazendo para que está dando certo? Você pode me ajudar? Você não pode? Me dá uma dica e por aí vai. É lógico que eu não acho que seja a maioria ainda, mas eu acredito que com o tempo isso tem mudado relativamente. Deixa eu ver, Prof. Ediane Andrade. Exatamente, o bom profissional é aquele que faz o seu fazer com compromisso, ética e responsabilidade teórica. Muitos profissionais realizando suas práticas em cima do achismo e do senso comum. Infelizmente isso acontece, acho que é Ediane, né? Infelizmente isso acontece com alguma frequência. Mas eu acho que isso acontece muito também porque a gente está afastado, porque os profissionais estão afastados, então cada um está cuidando da sua vida, como eu falei. São poucos que buscam se aproximar, e porque a psicologia ela ainda é muito pouco conhecida. Então quando você vai em um profissional que faz qualquer coisa e você não conhece a área, você vai aceitar qualquer coisa. Agora quando você já tem um pouquinho mais de conhecimento, você já vai ficar um pouco mais esperto com o que ele está te falando, com o que ele está te mostrando e por aí vai. Cisabela Neves.
Que bom, Cisa. Acho que é Cisa, sei lá. Que bom que você tá gostando da live. Deixa eu ver. Vicente, qual a melhor forma de divulgação dos nossos serviços no modo feirão, de um modo geral? Olha, Vicente, divulgação, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de divulgação. A gente começa com aquela coisa básica do cartãozinho e do boca a boca, né? Então, principalmente se a gente está em clínica. Se a gente já está em uma instituição, a coisa fica um pouco mais fácil. Então, as pessoas te conhecem um pouco mais facilmente porque você já está dentro de algum lugar. Então, por exemplo, eu trabalhei durante 1 ano e pouco num CAPS adulto, aqui na Zona Leste de São Paulo, e hoje eu estou trabalhando no NCI, que é um núcleo de convivência de idosos. O fato de eu estar dentro da instituição me facilita muito para pessoas que me conhecerem. Então, porque lá tem todos os pacientes, por exemplo, que eu atendo, que a gente atendia. Então, ali muita gente já está me conhecendo, tem diversos profissionais daquele espaço que também me conhecem e a partir disso a coisa vai se ramificando. Eu acho que isso facilita bastante. Mas eu acho que o cartãozinho clássico é o básico. Hoje eu já não sinto tanta necessidade dele quanto há algum tempo atrás. Eu acho que antigamente a gente dependia mais dele do que de outras coisas. Hoje o que eu mais sinto necessidade de divulgação nossa é pela internet. Normalmente hoje a internet tomou conta do mundo. Tudo que a gente quer a gente busca na internet. Eu tenho uma página profissional independente aqui da Mais Psicólogos, só no Facebook, que eu divulgo, coloco algumas ideias minhas. Mas ainda assim, muitas pessoas pensam assim, vou criar uma página, todo mundo vai me seguir, eu vou bombar. Não. Eu acho que a maior divulgação é o seu trabalho. E o seu trabalho não só lá dentro da sala, se você for psicólogo clínico. O trabalho que você faz dentro da sala é fundamental, porque aquele paciente que se sente bem atendido, que gosta do seu trabalho, ele vai indicar você para outras pessoas. Só que ficar dependendo desse, espero que um indique o outro, talvez seja pouco, talvez seja demorado. Você pode conseguir isso sim, sem problema nenhum, mas eu acho que é uma opção. Então, fazer meu trabalho bom, provavelmente as pessoas vão me indicar, só que eu acho que é legal eu fazer um pouco além. Então, assim, o que eu estou fazendo além de eu estar aqui atendendo? Eu tenho uma página nas redes sociais? Tenho, tá. Como que eu cuido dessa página? Ela tá no nível profissional? Deixa eu olhar outras páginas para ver o que o pessoal tem feito. Deixa eu comparar um pouquinho para ver o que eu posso fazer. Eu até compartilhei aqui na Mais Psicólogos, acho que ontem, um workshop de um profissional, Felipe Maronese, que ele vai fazer esse sábado e depois o outro também. E ele vai falar basicamente disso, só da dificuldade para conseguir paciente e por onde buscar. E ele deu uma dica uma vez que eu achei muito legal. Fazer basicamente o seguinte: pega um assunto que você acha interessante, que você domina um pouco mais, ou algum assunto que você deu uma estudada legal, monta uma apresentação, pega algumas empresas, entra em contato com elas e fala assim, eu sou fulano de tal, psicólogo, eu tenho uma apresentação sobre tal tema e queria saber se vocês têm interesse de eu divulgar aí na sua empresa de graça. Beleza? Não são todas, mas várias empresas vão acabar querendo aceitar isso porque é de graça e porque vai ser um cuidado para os funcionários dela. Você conseguindo fazer isso algumas vezes, pensa na quantidade de pessoas que você vai estar alcançando. Pensa quantas pessoas lá vão ter uma credibilidade e falar, nossa, mas a minha empresa deixou esse fulano vir aqui, então ele deve ser alguém importante, ele deve ser de confiança. E a partir disso, muita gente te conhece, você entrega cartãozinho, fala da sua página e por aí vai. Participa de workshop, curso, tudo que você puder participar é muito legal também, não só pelo conhecimento teórico que você absorve, mas pelas pessoas que você conhece. E as pessoas que você conhece, não só possíveis pacientes, mas psicólogos, porque muito psicólogo às vezes tem um paciente que ele não vai poder atender, ele não tem para quem indicar, porque ele não conhece ninguém na região tal. Eu atendo aqui na Zona Leste, eu quero alguém para indicar na Zona Sul, eu não conheço ninguém, e aí? Então isso também faz muita diferença. Não pense em conhecer só possíveis pacientes, pense em conhecer profissionais que possam se interessar pelo seu trabalho, que possam pegar uma confiança em você, que quando ele precisar, ele vai lembrar de você, e vice-versa.
e aí vocês trocam indicações, sabe? Então isso também é fundamental. Acho que algumas ideias básicas, mas eu acho que a principal é: esteja ativo e mostrando o seu trabalho e trabalhando. Não só lá dentro da clínica, lá dentro da sala, no consultório. Fora da sala você precisa aparecer, você precisa ser visto trabalhando. Então, o que você conseguir identificar e fazer de curso, workshop, palestra e tudo mais, se chegar no momento que você se sente confiante, putz, eu vou montar uma palestra e eu vou oferecer numa clínica de psicologia para ver se eles topam fazer. Meu, tenta. Se você conseguir fazer isso, aí entra naquela coisa. Olha quanta gente de repente vai nessa palestra e você vai ficar mais conhecido. E aí, de pouquinho em pouquinho, vai chegar um momento que muita gente vai te conhecer e você vai ter uma divulgação legal, sabe? Sei lá, só algumas pequenas dicas. Gutemila, o mercado realmente é difícil, mas não é impossível, viu? Acho que Gutemila não é impossível, a gente tem possibilidades de ir atrás. Ju Andrade Dias, eu vivo uma realidade totalmente diferente, aprendida pela faculdade. Atendo um convênio e tenho filas de espera. A evolução terapêutica não existe. Atendo um paciente hoje e vou vê-lo em um mês. Andrade Dias. Ju, eu acho que essa questão do convênio também é outro ponto bem importante. Eu não atendo convênio, mas uma opção que muita gente tem feito, que eu acho que é bem válida, para quem não quer atender convênio, pela burocracia, porque paga mal, por essa demora de atender, de ter um retorno e tal, é você atender particular com reembolso. Então, a maioria dos convênios dá reembolso para atendimento, para terapia. Você vai ter que fazer um relatório simples pro convênio, a pessoa leva lá e tem um reembolso. Vai depender de cada convênio, as regras e tal, mas é possível também. Porque, como eu falei, não é difícil, mas não é impossível a gente ter espaço para poder trabalhar. Cristina Bidart, obrigado, Cristina. Vicente, entre Facebook e Instagram, qual é o meio mais eficaz, na minha opinião? Se é que sejam eficazes. Eu acho que os dois são muito eficazes, Vicente, mas hoje, se eu for falar assim, faz um perfil profissional seu, eu faria no Instagram. Eu acho que o Facebook ele tem um alcance muito grande, ele tem um alcance muito grande e um alcance até maior do que o Instagram. Mas pensando na nossa área, hoje eu vejo o Instagram com uma possibilidade muito maior. Eu vejo diversos profissionais conseguindo um resultado muito mais rápido e muito mais eficaz até no Instagram do que no Facebook. Por quê? Isso já é uma opinião minha. No Facebook, as pessoas vão seguir você se você for conhecido. Eu acho que esse é um ponto bem... Não sei se vocês concordam comigo, mas normalmente é assim. No Facebook, para você curtir uma página de um profissional, você tem que conhecer ele. Esse que é o ponto. Então, assim, você não vai curtir a página do médico José de Almeida, sei lá, se você não conhece ele. Não tem por que você seguir. Você só vai seguir, ou se ele for famoso, se você viu ele na TV, por exemplo, ou se você já passou com ele, gostou e foi lá e curtiu a página. No Facebook é assim que funciona. No Instagram, não. No Instagram, normalmente o que as pessoas fazem? Se você tiver, a ideia é que você tenha um perfil, seja no Face ou no Insta, que você publique coisas com frequência. Então não é para publicar uma vez por mês que ninguém vai te seguir. Só que no Instagram, as pessoas curtem perfis no Insta, mesmo sem conhecer a pessoa. Se você tiver publicações interessantes, chamativas, que fazem sentido, as pessoas vão te seguir sim. Você precisa ter um perfil ativo. Então assim, eu oriento publicação todo dia. Só que a publicação todo dia, assim, a gente tem que ter um critério. O que eu vou publicar, que horário que eu vou publicar, eu preciso avaliar bastante coisa. Mas no geral eu acho que é muito mais rápido. E aí eu fazer stories, muita gente tem feito, eu acho que vocês devem acompanhar. Eu faço stories falando de algumas coisas, faço live falando de algumas coisas. Então eu trago vários assuntos de diversas formas para as pessoas. A pessoa gostou daquele assunto, ela vai seguir porque ela quer receber o assunto de novo. No Facebook isso já não acontece. Então profissionalmente o Insta é muito melhor para a gente ter para criar um perfil.
Papo muito legal, valeu Rogério. Ju, você utiliza o Instagram pessoal e o profissional mais psicólogos? Olha Ju, da Mais Psicólogos eu tenho o Face, o Insta, um Twitter e o YouTube. Eu estou com as 4 redes sociais. Só que eu faço basicamente repostagem. Então o que acontece? O que eu publico de imagem no Face vai vir aqui para o Insta também. Se eu publico matérias que eu acho interessantes, entram só no Face. O Twitter eu acabo colocando os dois, matéria e imagem. E o YouTube acaba entrando as lives que são feitas lá no Facebook. Toda live do Facebook que acontece eu jogo no YouTube depois também. Só que o que acontece? Para vocês terem uma ideia, a Mais Psicólogos eu não criei todas as redes sociais ao mesmo tempo. O Facebook da Mais Psicólogos eu tenho há 3 anos. Hoje a gente está com 85 mil curtidas mais ou menos. Aqui do Insta, que a gente está com 26, eu criei, deve fazer 1 ano talvez, um pouco menos. Eu criei bem depois. O Twitter eu criei depois disso e o YouTube eu criei faz 2 meses mais ou menos. Então eu criei o Face, fiquei correndo atrás para ter um retorno. E aí depois eu fui criando as outras redes sociais para trazer mais pessoas para acompanhar o perfil. Eu, Rodolfo, psicólogo Rodolfo Sampaio, tenho um perfil no Facebook. Eu tenho perfil aqui no Insta, só que pessoal, da minha vida pessoal, que eu não compartilho normalmente aqui para todo mundo. Então, pessoal, porque eu gosto aqui no Insta, mas profissional, além da Mais Psicólogos, eu tenho um meu de psicólogo só no Facebook. Eu não criei aqui no Insta porque eu não dou conta de cuidar. Então, para não ficar uma coisa largada, eu acabei não criando. Porque a Mais Psicólogos ela me dá um bom trabalho, então eu tenho muita coisa que cuida dela. E o meu perfil no Facebook de psicólogo eu já tenho há bastante tempo. Então eu não quis apagar lá para criar um aqui no Insta. Então eu estou mantendo ele. Mas ele não tem o retorno que eu teria aqui no Insta, isso é fato. Mas eu não crio porque eu não quero começar do zero e porque eu não tenho tempo, não vou conseguir cuidar dele como se deveria, entendeu? Que bom, Vicente. Evelyn, concordo contigo. Meu Insta profissional criei há pouco tempo e já está tendo mais visibilidade que a página no Face que tenho há mais tempo. Realmente a visibilidade do meu Instagram superou minha expectativa, já o Face estacionou. Exatamente isso. No Face, para você aparecer, você tem que ser conhecido, como eu falei. Se as pessoas não te conhecerem, você não vai ser conhecido. Para vocês terem uma ideia, tem uma psicóloga que era até famosa, não sei se vocês conhecem, chama Pamela Magalhães. Ela tem o Insta e tem o Face. O Face dela, só dela, profissional, psicóloga Pamela Magalhães, tem 80 mil pessoas. Porque ela é conhecida, ela aparece em alguns programas da TV e as pessoas vão curtir a página dela. Então é mais fácil. Agora, se você não é conhecido, dificilmente você vai crescer rápido. Você pode crescer sim, você pode fazendo um trabalho e ter um retorno, mas ele vai ser mais demorado e mais trabalhoso do que aqui no Instagram. No Insta as pessoas acabam curtindo muito mais rápido, como eu falei. Então a gente consegue aumentar os seguidores muito mais rápido do que no Facebook, entendeu? Agora sim, eu tenho o perfil aqui da Mais Psicólogos no Face e no Insta, como eu falei. Normalmente no Face eu acabo tendo até como a gente faz as lives lá, a gente tem um olhar voltado um pouco mais para possíveis pacientes, entre aspas. Porque tem muita gente que segue lá no Face que são pessoas interessadas em psicologia, mas que não são da área, que não é psicólogo e nem estudante. Aqui no Insta, a maioria que segue o perfil é profissional e estudante. Então, para vocês terem uma ideia como é diferente o público. Então lá, como as pessoas se interessam e há mais psicólogos, muita gente pergunta isso. Mas eu queria ter um perfil também com muita gente assim no Face. Há mais psicólogos eu criei há mais de 3 anos, então eu estou há bastante tempo cuidando dela. E diferente de ser uma pessoa, ela é uma ideia. Então é mais fácil no Facebook a pessoa criar curtir uma ideia do que curtir uma pessoa que ela não conhece. Então a Mais Psicólogos ela representa a psicologia, ela não representa o Rodolfo. Então assim, eu gosto de psicologia, deixa eu dar uma olhada nesse perfil, deixa eu seguir ele. Então é mais fácil. E aqui no Insta o profissional acaba também tendo essa facilidade que no Face ele não tem. Entenderam? De nada, Vicente, abraços.
acho que deu para esclarecer um pouquinho. Se vocês tiverem mais dúvidas. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Estamos a 50 minutos aqui conversando, o tempo voa durante as lives. Se ninguém tiver mais dúvidas, eu acho que eu vou encerrando por aqui hoje. Já agradecendo imensamente todo mundo que acompanhou, a interação de todos vocês, porque querendo ou não, a live só faz sentido se tiver alguém acompanhando. Eu ficar falando aqui sozinho é mais fácil eu gravar um vídeo do que entrar na live, né? Então, muito obrigado a todos que acompanharam, enfim, que estão acompanhando. Eu que agradeço, Rogério. É muito bacana. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de falar sobre psicologia. Obrigado, Evelyn. Eu que agradeço também a sua presença. Enfim, agradeço imensamente todo mundo que acompanhou, todo mundo que acompanha aqui o perfil. Se vocês tiverem sugestões, elogios, reclamações, dicas, quiserem tirar dúvida de alguma coisa, conversar sobre qualquer coisa, manda mensagem aqui que eu respondo logo, até que não demore tanto para responder. E a gente troca uma ideia se vocês quiserem. Obrigado mais uma vez, espero que vocês também tenham uma ótima tarde, ótima quinta-feira. Final de semana já está chegando. Obrigado a todos e até mais, pessoal. Abraço.